Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente está tendo a honra aqui de entrevistar o gestor do Telos Próprios, né, o TEP11, se você ainda não conhece. Estamos aqui hoje com o Daniel Takase, como eu falei, o gestor do TEP11, onde a gente vai conseguir aqui tirar todas as dúvidas que a gente tem sobre o TEP. Inclusive, já tem 3 vídeos aqui gravados no canal, né? Vocês sabem que eu gosto, é um fundo que me chamou a atenção desde o momento que eu conheci, mas nada melhor aqui do que ter o Daniel para tirar as nossas dúvidas e maiores esclarecimentos. Então, vamos começar para o Daniel se apresentar um pouco, contar um pouco da carreira dele e falar um pouco do TEP, né, a tese principal do fundo. Então, Daniel, por favor, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo. Desde já, a palavra é sua. Obrigado, Mauro. Prazer participar dessa entrevista aí no canal. Eu sou engenheiro civil, formei em 2002 pela Unicamp, fiz 2 especializações em real estate pós-Unicamp. Tenho mais de 20 anos de mercado, trabalhei em algumas incorporadoras aí grandes do mercado, incorporadoras multinacionais, depois assets, veículos de investimento, capital de fora. E vou completar aqui 4 anos aqui na Telos. Passei até aqui por uma mudança de nome na gestora, né? O nome da gestora era SDI Gestão. Então, vou comentar um pouco da história do grupo aqui, da Asset, né? Nasceu dentro de um grupo maior, de uma incorporadora que vem da década de 70, que chamava-se Serplan. E em 2005, esses sócios se separaram. E aí foi quando nasceu a SDI, que vem de Serplan de Desenvolvimento Imobiliário. Tem um track record muito grande de Serplan de prédios de escritórios, né? Faria Lima, Berrini, Paulista, JK, galpões, residenciais. Depois, como SDI também, incorporadora que existe até hoje, também continua com esses projetos de incorporação imobiliária. E dentro da SDI, o André, que é o filho do sócio fundador do Arthur, o André, ele monta uma gestora em 2008 nos Estados Unidos e montou o primeiro veículo de investimento para incorporação aqui no Brasil, que é o Tray One, que é a Telos Real Estate One. E fez 4 investimentos grandes aqui no Brasil, de incorporação, escritórios, um misto, e depois de lá para cá foram desenvolvendo os outros veículos, o capital de fora, o 2, 3, 4, a gente tem o 7º veículo de incorporação. A gente tem hoje, além desses veículos de capital fechado, nós somos gestores de 2 fundos públicos listados em bolsa, um é o TEP11, que a gente vai conversar um pouco mais hoje, né? E o SDIL, que é um fundo de renda logística, que é uma cogestão com a Rio Bravo. A gente tem do nosso AUM hoje, que é de 4,2 bi, a gente tem mais ou menos 2/3 nesses fundos de capital fechado, que a gente busca TIR, retorno, e 1/3 nos fundos de renda, que a gente também, vamos explicar um pouco da história do TEP, mas também uma história ali que a gente busca muito também ganho de capital no longo prazo dos veículos de capital listado também. Perfeito. Então, para a gente falar um pouco mais da estratégia do TEP em si, né? Por que ele se diferencia, e quem já viu o vídeo sabe que ele se diferencia, né, dos outros fundos, né, dos pares aí que estão no mercado em relação ao segmento logístico. O TEP é um FII que ele tem poucos, eu acho difícil ter comparativo dos pares no mercado, né? Porque ele tem uma estratégia muito específica, que a gente busca renda de lajes corporativas, mas a gente foca em algumas premissas. A gente foca em localização, são prédios que têm que estar bem localizados, próximos de transporte público, e fácil acesso, né? A gente tem que ter o controle, então a gente busca ter o controle, ou 50% mais um, com o controle compartilhado, que a gente tem hoje lá no São Luís, com outros grandes 2 investidores dentro do São Luís, para a gente poder operar uma gestão ativa em 2 vertentes, tanto na questão de properties, a gente tem esse histórico dos prédios que a gente já entregou no passado, de ter a gestão de não entregar o prédio e não cuidar. A gente tem uma cartilha aqui que a gente segue,
no qual a gente controla, a gente faz uma gestão profissional da administração predial. Se necessário, a gente troca o administrador, a gente gere o caixa do condomínio e a gente faz um diagnóstico dos prédios, buscando melhorias técnicas, funcionais e para uma vida melhor dos inquilinos, né? Então, como exemplo, a gente teve o São Luís, que é um exemplo já bem realizado do portfólio, que teve toda derrubada dos muros, a gente trouxe as pessoas para dentro do projeto no Parque do Burle Marx, a gente trouxe receitas acessórias também, tem um café que a gente colocou no térreo, a gente agora está próximo de fechar um restaurante, com acesso pela JK, lá no São Luís. Isso vai complementar toda essa estratégia do térreo do empreendimento de receitas acessórias para o condomínio e para os proprietários do prédio. E a gente também busca melhorias de elevadores, fachada, enfim, bicicletário, que já foi feito lá no São Luís também, para poder, no longo prazo, a gente ter uma valorização do ativo, né, até uma valorização de inquilinos e de aluguel a longo prazo, para buscar, no final, um ganho de capital. Então, tudo isso que a gente faz, a gente, no final, a gente busca um ganho de capital para os cotistas, que acho que é onde vai vir o grande retorno do fundo, que é um speech que a gente falou desde o IPO de setembro de 19, que é um fundo que tem que ter um pouco de longo prazo para o retorno. Logo, logo, a gente deve colher os frutos aí do TEP, porque a gente vai buscar esse ganho de capital. A gente já teve um CVC assinado de Timbaúba que teve fato relevante, então é algo que a gente busca muito, porque os prédios AAA, dificilmente você tem um spread para você buscar esse ganho de capital, né? Geralmente eles já são muito caros, caps muito baixos, aluguéis muito altos. Então é difícil a gente conseguir pôr a mão na massa e fazer o que a gente gosta de fazer, né? No caso do TEP, a gente consegue, portanto, na gestão de properties como na gestão de locação. Por exemplo, no caso do Passarelli, a gente sofreu muito durante a pandemia, como todos, né? Mas o Passarelli é um caso emblemático, porque praticamente a gente girou a carteira inteira de inquilinos do Passarelli e muitas vezes mudando inquilinos menores para inquilinos maiores, porque lá é um andar dividido em 6 conjuntos e a gente tinha muitos inquilinos pulverizados nesses conjuntos. E nessa migração, aproveitando a pandemia, e muitos que foram saindo, a gente foi repondo inquilinos que usam andares inteiros e fizeram obras enormes dentro do projeto para adaptar banheiros, né? Criou banheiros como se fosse uma laje corporativa com uma bateria de banheiro masculino, uma bateria de banheiro feminino, e adaptou a laje para os grandes inquilinos, que é o que a gente quer realmente no TEP, pelo fato de ser inquilinos que sofrem menos em crises, né? Aguentam mais e muda o perfil de inquilino do nosso portfólio dentro do fundo, né? Acho que esse é um pouco da estratégia do TEP. Acho que não tem muitos pares similares no mercado, né? Mas é o que a gente busca fazer lá. Realmente é um fundo que é bem diferenciado. A gente já vai tocar nesse ponto da venda aí do edifício Timbaúba, mas antes eu queria que você comentasse um pouco. Recentemente o TEP chegou no nosso e-mail, né, daqueles que estão cadastrados no mailing lá da Telos, um estudo muito interessante falando dessa diferença, né, entre o preço, que apesar da cota ter recuperado um pouco o valor de mercado recentemente, né, mas a dicotomia entre o preço, né, do valor de mercado do metro quadrado, que você compra hoje, né, pelo home broker e tal, e o valor, né, que seria supostamente do mercado real, né, o preço ali, se você for de fato ali fora da tela do home broker, ir lá e querer comprar, né, o prédio equivalente ali ao metro quadrado dos ativos que o TEP tem hoje. Queria que você comentasse um pouco esse estudo e Foi falasse o um pouco estudo dessa diferença. do custo de reposição, né? Isso, do custo de reposição. A gente fez de uma forma mais simplória, um estudo com terrenos hipotéticos de 2.000 metros nas regiões dos prédios do TEP, levando em consideração como se fosse desenvolver um projeto imobiliário novo, né? Como a gente tem esses veículos de incorporação, isso está muito na nossa mão, a gente está acostumado já a analisar terrenos para desenvolvimento de prédios, escritórios, residenciais, uso misto, etc. Então, a gente tentou ali simplificar ao máximo uma análise no qual, dentro de terrenos hipotéticos nesses bairros, né, dos prédios do TEP, quanto custaria para fazer um prédio novo, né? Então, você tem ali comparativos de
preços de terrenos, a gente tem um pouco de expertise dos terrenos que você compraria, ali, um terreno hipotético, né, nessas regiões, custo de obra, custos de desenvolvimento e um custo que é bastante caro hoje, principalmente na região do Passarelli e do São Luís, que é o CEPAC, que é dentro da Operação Urbana Faria Lima, é o potencial construtivo adicional, que existe uma lei específica da operação urbana, né? Nesses casos, são papéis tradeados via leilão, que ficaram muito caros ao longo dos anos. Além disso, a alocação desse papel está limitada, ou já ficou limitada em muitas dessas regiões, inclusive nas regiões do Passarelli e do São Luís. Mas a gente colocou ali os valores tradeados nos últimos leilões de CEPACs para esses dois casos, e na prática o resultado desse estudo que a gente fez mostra que tanto São Luís quanto Passarelli ficaram muito mais caros do que os outros prédios do TEP por estarem fora de perímetro de operação urbana, né? Na média, a gente chegou ali mais ou menos em 22.200 metros quadrados para construir um prédio do zero aí na média do portfólio, né, das 4 regiões aí que a gente tem os prédios, né? Mas a resposta ali é que não existem mais terrenos, né? Acho que a mensagem é que não existem mais terrenos. O terreno do São Luís é um terreno de mais de 15 mil metros, o terreno do Passarelli é um terreno de mais de 7 mil metros quadrados. Em todos os prédios, até Paulista não tem mais terreno também para os novos projetos também. E o próprio Berrini, onde eu estou em Sul, também não tem mais terrenos. Os novos empreendimentos foram desenvolvidos um pouco mais adiante, no Shopping Zaidan. Então, sim, a gente fez um exemplo muito simples, mas os terrenos não existem, né? Então, mas para mostrar um pouco o quanto vale o location, né? A localização dos ativos é muito prime, né, no nosso modo de ver, e eles estão muito subavaliados. O mercado não está precificando quanto valem esses ativos. Sim, não é por acaso que vários gestores de fundos, né, têm o TEP na carteira, né? Sinal que eles estão enxergando uma oportunidade aí, né, também com base nesse aspecto do custo de reposição. Mas, finalmente, então, vamos falar aí, talvez, do que tenha sido a grande novidade aí recente do fundo, que é a possível venda, né, do edifício Timbaúba. Então, que você puder falar para a gente, eventualmente pode ter alguma coisa em sigilo, que é normal nesse tipo de processo, mas que você puder falar com a gente aí sobre como está esse processo, se ele está caminhando, se tem boas perspectivas de se concretizar, e posteriormente, se vocês já definiram o que vocês vão fazer, né? De que forma vocês vão usar esse possível ganho de capital aí, vai ser distribuído para o cotista, vai ser reinvestido em outros ativos, ou eventualmente para quitar, né, os CRIs que o fundo tem. Então, fica à vontade aí, conte para a gente o que você puder aí dessa O possível venda. Timbaúba foi a decisão mais óbvia da gente tomar em relação à venda, em relação ao ganho de capital, porque é um ativo que a gente não conseguiu atingir o controle, né, do prédio. Então, tudo isso que eu comentei agora há pouco, a gente ficou ali um pouco limitado de conseguir fazer, né, a gestão do prédio em si, em property como um todo, né, porque a alocação é inquilino firme, inquilino multinacional, que paga em dia, enfim, é um excelente inquilino, mas a gente acabou encontrando interessados no mercado pela aquisição do ativo, e a gente acabou assinando um CVC com certas condições precedentes, né? Entre elas, o due diligence, que é aquela análise documental e jurídica, que já está bastante avançado, e também tem uma questão ali de direito de preferência também, que é normal os inquilinos terem o direito de preferência em relação à aquisição do ativo, né? Pela lei. E a gente está caminhando, acho que não terminou ainda, então a gente ainda não concluímos a operação, mas está caminhando, acho que, e em relação a onde a gente vai alocar os recursos, a gente tem discutido bastante aqui, mas é também muito provável que a gente enderece isso em relação à amortização dos CRIs, que você comentou. Realmente acho que é um momento que a gente acha interessante partir
uma amortização de crise, muito provavelmente para esse caminho. A gente sempre tem olhado ativos, sempre tem olhado oportunidades que possam ser accretive para o fundo, né, gerar retorno em relação ao que o fundo já gera hoje, mas acho que o caminho mais que a gente deve estar seguindo provavelmente deve ser esse de amortização de dívida. Perfeito, tá aí uma boa indicação aqui, direto do gestor, entre esse eventual recurso que pode vir a fazer parte aí do TEP. Então, tá ótimo para a gente já caminhando para encerrar. Queria que você desse uma perspectiva um pouco mais macro, né, embora no setor, pelo menos, de fundos imobiliários, né, praticamente o macro se resume a São Paulo, né, que é o principal mercado corporativo, sem dúvida nenhuma, mas que você desse um overview geral aí da tua visão atual do mercado corporativo, enfim, considerando, né, os juros, inflação alta, atividade econômica, como você está vendo esse cenário aí? Legal. Acho que em relação ao mercado de escritórios, a gente tem visto uma demanda muito grande. No nosso portfólio, a gente recentemente zerou a vacância do Passarelli e do São Luís, né? A gente tem vacância ainda lá no Torre Sul, que a gente já está trabalhando também, tem muitas visitas, né? A gente tem a temperatura dos inquilinos visitando e colocando propostas nos ativos, né? Mostra o quanto o mercado tem se aquecido, vacâncias em Faria Lima, principalmente, que já não existe mais prédios classe A, B, C, não tem mais área grande para alugar na Faria Lima, já é uma vacância AAA 6%, que a gente tem informação aqui do base de banco de dados do Sila, né? A gente trabalha aqui bastante. Paulista também vacância já em torno de 10% para a área mais, então começa na Paulista, na Faria Lima, vai para Paulista e aí isso vai indo para os outros submercados, sub-regiões e vai inflacionando o preço de locação, né? Vai mudando do inquilino para o dono do prédio, né? Então o mercado é cíclico, né? Então a gente já está sentindo esses sinais. Quem precisa de grandes áreas bem centralizadas já não tem. E acho que essas são as perspectivas que a gente tem de conseguir evoluir no fechamento da vacância do portfólio do TEP, que hoje se resume à Torre Sul. Em relação ao macro, a gente tem, assim, último mês para cá, a gente estava discutindo isso, de 2 de agosto, não deu nem um mês ainda, a cota do TEP estava em torno de 69, 2 de agosto, hoje já está trilhando 82, então não deu nem um mês, teve um crescimento muito grande, né, nas cotas do TEP. Acho que isso tem acontecido em geral nos fundos de tijolo, né, que a gente tem sentido já um movimento de antecipação em relação à mudança de calibragem de carteira, né, dos investidores, porque aparentemente a Selic está no final do ciclo de alta, a gente não sabe que ainda deve crescer mais um pouquinho, mas muito provável que esteja já no final do ciclo de alta. A gente não sabe o que vai acontecer nas eleições, mas enfim, não dá para prever tudo, mas acho que o mercado já está antevendo alguma coisa em relação ao ciclo da Selic e também inflação estabilizada ou redução no curto prazo que impacta mais os fundos lastreados a IPCA, né, os fundos de CRI lastreados a IPCA, e os Selic ainda estão performando bem, já que ainda vai ter um ciclo de aumento, né? Mas e aí já tem migração de carteira para tijolo, né? A gente tem sentido um pouco disso, mas também porque os preços dos FIIs de tijolo estão muito baixos, né? Então nós mesmos estamos ainda relativamente baixos perto do patrimonial. E isso em geral tem acontecido com quase todos os fundos de tijolo. Então ainda existem muitas oportunidades para quem conseguir pesquisar um pouco e trabalhar um pouco nos FIIs. Acho que tem muitas oportunidades ainda, principalmente no fundo de tijolo, um preço bem mais barato do que vale, né? Acho que os de papel também ainda existem oportunidades boas, mas os de tijolo, acho que a gente está começando a sentir agora nessa migração de carteira. Não, perfeito, Daniel. Então, uma última pergunta que você falou bastante em relação à vacância, e talvez para o
o nosso telespectador aí que vai olhar depois o relatório do TEP e vai ver que tem uma diferença ali entre a vacância física e vacância financeira. Eu queria que você só explicasse o motivo para quem de repente não está tão acostumado, né, com esses termos, dessa diferença lá quando ele olhar, pô, vacância física e vacância financeira, por que essa diferença? Só rapidamente eu acho importante tocar nisso. Só comentar também que a gente preza aqui na gestão dos fundos muito pela transparência, né? Então, a gente tenta deixar os nossos reports, nossos relatórios os mais transparentes possíveis. A gente tem trabalhado com essas newsletters, cartas ao mercado. A gente tem no nosso site do TEP a planilha de fundamentos, que a gente abre tudo, inclusive as condições dos CRIs, das dívidas que a gente tomou. Enfim, a gente tenta ter uma gestão mais transparente possível para os cotistas, né? E uma das informações que demonstra transparência é você abrir o que é a vacância física e o que é financeira, né? A física, basicamente, é o que está regida pelos contratos assinados. Então, a gente tem, base de julho, uma vacância de 4,31%, né? Que basicamente é o que a gente comentou, que é a vacância que existe hoje lá no Torre Sul, né? Com base nos contratos assinados. Já a vacância financeira, ela leva em consideração desses últimos contratos que foram assinados, muitos, dentro da negociação comercial, você teve que dar uma carência para o inquilino que vai entrar. Então, você deu alguns meses de carência. Em alguns casos, você dá steps de desconto. Então, o valor nominal do contrato é mais alto. E aí, você dá um step de desconto no primeiro ano de locação, por exemplo. E aí você tem uma escadinha, né? Então, no primeiro ano você tem um desconto do aluguel, apesar do contrato estar um valor mais alto, que aí depois ele vai chegar no valor que estava no contrato já com um reajuste de um ano de inflação, né? Então, a vacância financeira ela leva em consideração exatamente tudo isso. Então, ela leva em consideração todo esse buraco de receita, tanto carências quanto descontos que estão dentro dos contratos que foram assinados. Então, para efetiva receita estabilizada, você tem um pré-determinado espaço de tempo, que é a vacância financeira. A gente tem um gráfico no nosso relatório que mostra o incremento de receita ao longo dos trimestres, né? Que aí mostra essa evolução da receita que vai entrar no fundo até uma estabilização que nada mais é do que terminar o prazo de carências e descontos dos contratos vigentes, né? Quando é inquilino mais antigo, não existe vacância financeira, porque ele já vem contrato novo, já vem contrato antigo, você só vai reajustar o aluguel, você não vai negociar desconto, carência do inquilino que já está no prédio. Então, é mais nos novos contratos que existe essa diferença entre as vacâncias aí, ao longo do tempo. Não, perfeito. Acho que a gente dirimiu aí os principais pontos do fundo, né? Como eu falei, já tem 3 vídeos aqui no canal comentando sobre o TEP. Você também não deixe de, né, ler o relatório dos fundos imobiliários que estão na sua carteira, é muito importante esse acompanhamento. Então, eu queria agradecer aqui imensamente aqui a presença do Daniel e toda a equipe lá do Telos que propiciou esse encontro. Não deixe de se inscrever no canal e dar um like. Só queria, talvez, se o Daniel quiser, uma palavra final aí para o cotista do TEP, para a gente fechar aqui. Obrigado, Mauro. Foi um prazer participar. Acho que a mensagem é essa que a gente conversou um pouco, né? A gente está otimista em fechar a vacância do fundo. São bons indicativos, né, que a gente tem com o apetite do mercado, né, o trânsito que já está muito grande, né, acho que em condições até iguais ou piores do que estava antes da pandemia. Então, a gente tem trabalhado bastante para, primeiro, a gente zerar a vacância, e segundo, buscar esse ganho de capital enquanto a gente não tem uma janela para captação com o fundo tradando abaixo do patrimonial. Acho que esse é o nosso trabalho da gestão ativa que a gente tem feito e da melhoria dos prédios que a gente tem feito. A gente está finalizando uma reforma no Passarela agora, que é um acesso para o metrô. Acho que vai ficar bem bacana. E a gente está com todos os prédios já ou já certificados ou em certificação do LEED, né? A gente agora o Torre Sul já é o nível máximo, que é Platinum, de certificação de operação do US Green Build Council. A gente certificou também o São Luís Gold e agora a gente está trabalhando
os outros prédios do portfólio para certificação também. Acho que é isso. Acho que a mensagem é: continuamos aqui no trabalho da gestão, mesmo em momentos mais difíceis, né? Ótimo. Então, a gente viu um conjunto de notícias boas aí, positivas também, atento aos aspectos ESG. Então, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Não deixe de compartilhar esse vídeo que tem informações valiosas aqui que o Daniel trouxe para a gente.